Podemos? Boa noite! Vamos lá, minha linda! O programa é todo seu. Gente, hoje ela está especial, estreando esse programa maravilhoso, cheio de energia, cheio de amor. Olha, vocês hoje vão saber de como funcionam as máquinas, vão ter resposta dela, vão saber todo tipo de trabalho que ela trabalha, toda a energia dela, essa frequência. Uma ótima live. E eu venho na hora que você me chamar. Tá certo. Boa noite a todos. Obrigado mais uma vez por esse convite carinhoso de fazer um programa semanal aqui pela TV Galáctica. Agradeço mais uma vez essa oportunidade. E hoje nós vamos iniciar o nosso bate-papo falando sobre as máquinas, né? E para falar sobre as máquinas é necessário saber como elas chegaram, né? É essencial a gente ter o início de tudo isso. Eu venho buscando a minha vida inteira pela verdade e, em 2015, eu acabei tendo contato com vídeos de militares americanos que estavam em reportagens de pesquisa, né, do produtor daquela sequência, daquela série de reportagens, que queria saber o que acontecia, né, na verdade, nos bastidores, nos subterrâneos militares americanos, principalmente. E eu fui acompanhando, são mais de 300 vídeos, eu fui acompanhando desde 2015 essa sequência e numa dessas entrevistas eu acabei sabendo que nos subterrâneos militares, né, bem guardados, existiam, né, projetos entre humanos e raças outras que também demandavam aprendizado tecnológico, que isso a gente já sabe que já é um procedimento antigo, né, esse escambo entre raças, que era bem guardado e era bem protegido, e que lá nesse subterrâneo já existiam as máquinas, né, que faziam curas, faziam as mais variadas curas. Bom, quando eu tomei conhecimento disso, primeiro me respondeu por que tanta gente poderosa nunca ficava doente, né? Como presidentes e rainhas e outras coisas mais, né? Por que eles nunca ficavam doentes, nunca tinham problema nenhum de saúde, nunca entravam no hospital para tirar uma vesícula, nunca entravam num local para fazer uma cirurgia de emergência, estavam sempre com a saúde em equilíbrio. Pois bem, eles revelaram nessa entrevista que essas pessoas poderosas elas usam essas máquinas, que não seriam máquinas só dos Estados Unidos, seriam de outros países também, e que elas seriam uma moeda de barganha, né, entre as raças que aqui existem, né, ainda em troca desse escambo entre tecnologia e, na verdade, subserviência humana, e que esse escambo, né, traria para a humanidade uma série de equipamentos que não estavam liberados para subir para a superfície, porque estariam ainda, né, conflitando com interesses outros de grupos, né, dentro desse sistema que a gente já sabe qual é. Então, essas máquinas, elas teriam as mais variadas utilidades, e o que me chamou a atenção foi o tema de hoje, a máquina da cura. E essa máquina da cura, ela estaria funcionando, né, para sugar, seria como se fosse um canhão, né, que estaria centrifugando, né, as energias do corpo daquela pessoa que estaria à frente daquele canhão, né, é um canhão muito parecido com um canhão de artilharia de costa. E esse equipamento sugaria do corpo humano todos eles chamam de íons negativados, né? Que, na verdade, são códigos alfanuméricos que manifestam doenças. Nós somos todos codificados, né? A gente já aprendeu sobre isso ao longo da vida, pela própria genética, que tudo é código, né? Tudo é código alfanumérico. E que esses códigos alfanuméricos que manifestavam doenças, eles seriam sugados por essa máquina, chamada máquina da cura, e a pessoa estabeleceria a sua saúde. Pois bem,
Isso para nós, né, é um assunto muito novo, porque ninguém nos revelou nunca isso, pelos motivos mais variados, né? Eles não querem que a humanidade saiba que existe isso, também pelos mais variados motivos, e também não podem, pelo protocolo que existe entre eles, sair revelando um avanço, né, da medicina e que seria como se fosse um desafio para grupos que não interessam, né, que a humanidade se cure. Bom, depois que eu escutei essa entrevista, fiquei muito, muito zangada, né, e fiquei o tempo todo brigando para valer com tudo que tivesse à minha volta. E briguei feio mesmo, que eu achei aquilo um absurdo. Por que que tinham pessoas privilegiadas para uso desse equipamento, que seria um deles, e nós aqui na superfície, né, vivendo as mais variadas doenças e tragédias e sofrimentos e crianças em UTI, crianças, né, com todas as espécies de doenças, eu fiquei muito zangada. Depois que eu me acalmei, eu fiquei zangada para valer, acho que eu nunca me vi tão, né, revoltada. Depois que eu me acalmei, eu percebi que eu não estava sozinha naquele ambiente que era a minha casa e comecei a ter informações mentais, né, uma telepatia já acontecendo, de seres que eu reconheci por ter tido contato com eles na época que eu fundei o Grupo Jade, na década de 90, e que lá pelo meio do caminho, esses seres extraterrestres que eu chamo de benevolentes, se aproximaram do grupo e começaram a nos ajudar em cirurgias espirituais no último domingo do mês. Eu nunca perguntei quem eles eram, de onde eles vinham, nunca perguntei naquela oportunidade e só reconheci que eram os mesmos depois de um longo tempo de afastamento, porque quando o grupo acabou, eu nunca mais tive contato, né, telepático com nenhum deles, e eles faziam cirurgias espetaculares nessa época, que os médicos dos pacientes vinham nos visitar para ver o que que tinha sumido o tumor, o que que tinha acontecido aquilo, já que eles acompanhavam o paciente há muito tempo e, de repente, da noite para o dia, isso, né, acontecia sem explicação. Bom, eu convidava os médicos a assistirem à nossa sessão de cirurgia, que era uma sessão simples, 5 minutos, 10 minutos no máximo, as pessoas entravam e saíam e já estavam já com a sua cura garantida. Bom, depois de um certo tempo, né, que o grupo acabou, eu não procurei mais me conectar, porque essa conexão é deles para mim, nunca é de mim para eles. Esse é um código que eu respeito. Mas naquele dia, dentro daquela situação, eles começaram a falar que eles eram os mesmos que tinham estado naquela oportunidade, em cirurgia conosco, e que eles continuavam pedindo que não se perguntasse quem eram, de onde vinham, porque havia um protocolo de entrada no planeta para ajudar os humanos, os seres humanos. Esse protocolo tem que ser respeitado. E que eles eram de outra galáxia, que também, né, fere um pouco esse protocolo, porque a interferência do planeta Terra, primeiro, ela é pedida pelos próprios seres humanos, que pedem socorro. Isso é avaliado de como é que esse socorro tem que ser dado, e os primeiros a chegarem são normalmente são os da mesma galáxia. Então não pode, tem que ser arcturiano, tem que ser pleiadiano, tem que ser de Sírios, tem que ser quem está em torno do planeta, que pode chegar aqui para interferir, para nos ajudar. Só que eles não são daqui, então eles têm um problema que já tinham tido, né, por uma situação do grupo lá, do grupo Jade, eles entraram para nos ajudar, deve ter havido alguma coisa ali, alguma permissão, e voltaram a fazer essa interferência nessa oportunidade em que eu fiquei bastante preocupada sobre essa informação da máquina da cura.
E eles telepaticamente me falaram: bom, vamos continuar com essa mesma reserva, essa mesma confidencialidade, porque no dia que nós tivermos que nos revelar, revelaremos. Eu continuei respeitando, como sempre respeitei, esse protocolo, e eles disseram que os humanos não tinham acesso a esse tipo de tecnologia porque eles só acreditavam, os humanos só acreditavam naquilo que viam. E realmente é verdade, né? Eles estavam nos dizendo, na verdade, né, a todos, né, não só a mim, que o ser humano tem uma mania, né, pré-concebida de que aquilo que é real, é verdadeiro ou que funciona tem que ser visível, tem que estar ali visível, né? Bom, eu acalmei, realmente, quando eles falaram isso, eu acalmei e eles disseram: vocês não usam porque vocês não querem, porque não acreditam. Nós temos máquinas, né? Eles não falaram a palavra holográfica na hora, mas depois eu entendi que era uma holografia, e em dimensões outras que podem ser usadas na terceira dimensão sem precisarem se materializar. Eu fiquei mais encantada ainda, me deu uma euforia, né? Logo depois daquela tempestade, né? De zanga, de sentimento de rebeldia quase. Eu me acalmei e vi que realmente aquilo era uma verdade. Eles estavam cobertos de razão de que muitas coisas a humanidade deixa de usufruir por causa dessa limitação de crença. E aí eles começaram a trazer as máquinas uma a uma. São 13 hoje em dia, depois de quase 2 anos. Nós estamos chegando a 3 anos em novembro, né, dessa nossa possibilidade do uso das máquinas, né? Foi exatamente em novembro de 2018, há um ano antes, né, do que acontece hoje em dia, vocês sabem do que se trata. Então, em novembro, eles trouxeram, né, por informação telepática, que a máquina da cura era exatamente essa máquina que era descrita, né, pelos militares. Era um canhão que fazia uma rotação interna, uma centrífuga, e sugava, né, aquilo que estava como doença dentro de um corpo humano. Só que o que eles me revelaram naquele momento é que essa máquina holográfica ela tinha uma extensão de possibilidades muito maior do que essa dos subterrâneos, que eram máquinas materializadas, elas são físicas. Tem até um militar que já patenteou elas, quando for liberada para a superfície, ele já vai ganhar o royalty dele, porque ele disse abertamente na entrevista que ele já patenteou. Mas essas do subterrâneo militar, elas não fazem o que essas holográficas fazem, porque elas são muito mais abrangentes em termos de possibilidades. E começaram a descrever cada uma delas aos poucos. Então, a primeira leva de máquinas, né, que me apareceu, a primeira leva foi a máquina da cura, a cama fotoelétrica, a cabine de nutrientes e a cápsula do rejuvenescimento. Hoje eu vou falar da máquina da cura, que é a primeira que suga, né, as doenças de um modo geral. Só que eu também descobri, através deles, que não sugava só a parte física, sugava miasma, sugava energias negativas de você, dos ambientes, das pessoas que estão à sua volta, também pedindo permissão aos seus guardiões. Limpava crianças, né, até 13 anos, é de sua responsabilidade, você pode fazer programação para elas. Sugava todo o tipo de tema, sugava os obstáculos que impedem a realização de um desejo, sugava os obstáculos que impedem um juiz de dar uma sentença, sugava conexões, não pode sugar entidades nem obsessores, nada disso, mas sugava conexões de obsessores, né, com você, de entidades com você. Então, tudo que é simbiótico contigo, está te vampirizando, pode ser sugado por essa máquina. Então, ela suga qualquer tema, qualquer coisa. O que a gente faz uma ressalva é o seguinte: as pessoas fazem a programação para si mesmas
né? Programações essas que podem ser encontradas lá na página da Máquina da Cura Interdimensional, está, né, à disposição de quem quiser entrar para estudar, que é um grupo de estudos. Elas fazem tanto a volta da tua saúde, o equilíbrio da tua saúde, com a sucção de todo o desequilíbrio físico, biológico, como também endireita a sua vida financeira, emocional, suga todas as suas energias de baixa densidade ou sentimentos de baixa densidade, sempre com o cuidado, né, com o cuidado de, se você faz para você, tudo bem, mas se você vai fazer para terceiros, né, que são pessoas acima de 14 anos, que são consideradas já adultos e que podem fazer as programações por elas mesmas, você pode oferecer, mesmo que a pessoa não saiba, mas sempre pedindo permissão aos seus guardiões. Por que isso? Porque quando a pessoa estiver em projeção, quando você dorme, você fica em projeção astral, mesmo que você não conheça o assunto, mesmo que você nunca soube do que se trata, nós, quando dormimos em sono profundo, nos projetamos para fora do corpo. Muita gente olha isso como sonho, mas, na verdade, é uma forma de aliviar a tensão de um corpo astral que está recluso dentro de um campo físico. É como se fosse o recreio, né, do corpo astral. Então, quando você está em projeção, você recebe tudo aquilo que está vindo na sua direção, seja de bom, seja de ruim. Então, se a pessoa manda para você uma programação, essa programação vai chegar até você quando você estiver em sono profundo e em projeção. Daí, quando você tomar conhecimento de que alguém está mandando uma programação para te curar ou te ajudar, os teus guardiões vão perguntar a você: deixa passar ou não? Essa é a função do guardião. Ele não vai impedir nada de acontecer, a não ser que você não queira. Então, se você, por um acaso, tem alguma crença que diz: não, não quero que nada nem ninguém me ajude, aquela programação não entra para te ajudar. E os guardiões é que fazem essa parte de neutralizar a entrada daquela programação da máquina. O que é uma programação da máquina? É um protocolo que você lê, instala, né, instala para funcionar de várias formas. Primeiro, porque tem uma velocidade, aquela centrifugação, ela pode ser de 3 velocidades. Ela pode ser de uma forma lenta, de uma forma normal e de uma forma turbo. Normalmente a gente usa o turbo quando é para uma limpeza espiritual, quando é para resolver uma situação que é necessária e precisa ser resolvida rapidamente, ou uma situação que a gente chama de morte iminente, ou seja, se não fizer alguma coisa agora, a pessoa pode morrer. Então, a gente usa o turbo normalmente para essas situações. O normal é quando a coisa pode ser, né, feita de uma maneira mais branda, mais tranquila, mais serena, ou então a coisa está tão frágil, né, uma pessoa, por exemplo, está numa UTI sem o perigo da morte, né, sem o perigo de morrer, mas está ali fraca, frágil, e aí o que vai acontecer? Você tem que fazer uma programação do modo normal. Ah, tem um bebê na UTI, nasceu prematuramente, está com problema. Faz aí no modo normal ou lento, porque a criança está frágil, chegou agora no planeta. Então faz a programação sempre colocando o modo lento. Então tem 3 modos de fazer essa programação: o modo turbo, o modo normal e o modo lento. Você pode fazer em horários. Ah, eu estabeleço o horário tal para começar a funcionar e acabar no horário tal. Então a máquina da cura, para uma pessoa que quer fazer uma limpeza espiritual, pode ser 24 horas, por tempo indeterminado, até limpar tudo. Agora, se uma pessoa está numa situação de doença, é sempre bom fazer uma coisa mais moderada. Você pode fazer 1 ou 2 vezes por dia, num determinado horário, no máximo, meia hora, no máximo. Mas o protocolo sempre diz 15 minutos de tarde, 15 minutos de madrugada, que essa máquina da cura, né, funcione nessa programação, que é para ajudar as pessoas a se curarem de uma doença X, uma doença tal que você quer
não só se curar, como também ajudar outra pessoa a se curar. Então, essa máquina da cura, quando ela veio, a princípio começou a focalizar mais essa questão da doença, mas aos poucos a gente foi ampliando o nosso conhecimento e as informações vão chegando gradativamente, elas vão chegando de uma maneira muito cautelosa, não pode jogar em cima de você um monte de informações que você nem pensou sobre, né, eles não fazem isso. Aquela máxima de dizer: "Pergunte e receberei, pergunte e responderei, bata a porta se abrirá", né, "peça e receberei", é a mais pura verdade em relação a essa relação com o mundo multidimensional, que não é só de espíritos, mas é também de raças, né, de raças extraterrestres benevolentes. Quando a gente tem esse contato, a gente tem que ver, né, como é que isso é feito. Tem protocolo, tem uma forma de tudo isso acontecer. Então, nós não temos, né, por direito de ter um monte de informação, a não ser que a gente pergunte, a não ser que a gente tenha pensado sobre, e a máquina chegou, as máquinas, na verdade, foram chegando porque eu falei, porque que a gente não tem isso? Por que as pessoas que são poderosas e ricas têm, a gente não tem? Aí vieram as respostas. Não tem, vocês é que não acreditam no que não vem. E a máquina da cura chegou com esse protocolo. Falar sobre todas as possibilidades demandaria um programa inteiro, né, o que não é o caso. Eu estou apresentando para vocês a máquina da cura, né, que é uma máquina que vai funcionar com você andando pela rua, com você dormindo, com você sentado, vendo televisão, porque se você colocar ela para funcionar 24 horas por dia, ela vai funcionar 24 horas por dia, da maneira com que você fez ali a programação, porque é você que define a programação da máquina. Você que diz como quer que ela funcione. Ela tem um padrão de funcionamento, ela vai sugar. A função da máquina da cura é sugar. Então, ela vai sugar os códigos alfanuméricos que manifestam doenças, ela vai sugar todos os obstáculos que impedem você de realizar o seu desejo, ela vai sugar todas as interferências que impedem que aquela sua sentença seja dada, né? Tem gente que tem, às vezes, a sentença dada no mesmo dia, de um processo que está lá há 10 anos, né? E não sai daquilo ali. De repente, a pessoa faz a programação e a coisa vai e acontece. O juiz desengaveta aquilo, de repente, e começa a dar conformidade àquilo ali, começa a ir adiante com aquele processo e dar solução. Já vi acontecer muitas vezes, até porque a gente está há quase 3 anos com muitos depoimentos, são 34.000 pessoas dentro da página, né, trocando informações e, né, fazendo perguntas de dúvidas que, porventura, ficam, ou perguntando se é possível fazer uma programação para determinado assunto, né, mas sempre no sentido de esclarecimento, né, não de discutir, nem de ficar. Ali não há conflito, ali não é uma plataforma de conflito, é uma plataforma de estudo. As pessoas ficam, né, colocando as suas dúvidas, as pessoas ficam lá sugerindo as suas programações, sugerindo as formas de lidar com aquilo ali. Então, a máquina da cura, ela veio como um princípio de começar a nos ajudar a tirar tudo aquilo que possa estar nos obstruindo como funcionamento, né, como vida, como desenvolvimento, seja em que área for. A observação que eu sempre faço é: gestantes não devem usar as máquinas, principalmente a máquina da cura, porque isso pode interferir na gestação, por ser uma máquina de sucção. Então, não pode usar, salvo se aquela gestação corre perigo de morrer ou gestante, ou o feto, ou os dois. Aí não tem jeito, tem um perigo, está havendo um corre-corre para salvar a vida da gestante, do bebê ou das duas pessoas, e aí sim, você pode programar para que a máquina da cura sugue toda a doença que esteja ali, ou a interferência, ou, enfim, qualquer coisa que você tenha como informação que o médico deu, ou que você até percebeu, que possa ajudar a
trazer aquela pessoa para um estado de equilíbrio gestacional e terminar a sua gestação de uma forma saudável. Já aconteceu? Já aconteceu. As pessoas fazerem dessa forma e terem resultados excelentes. Quer dizer, o bebê nasceu, a mãe não teve nenhuma dificuldade, a coisa se reverteu. E, claro, que a medicina muitas vezes diz: não estou entendendo, muitas vezes a família revela no próprio depoimento, na página, dizendo: o médico disse que era um milagre, enfim, né? Todas essas coisas a gente sabe que vão acontecer sempre e que não adianta explicar, e eu digo para as pessoas, não adianta explicar o futuro para ninguém, porque isso é o futuro. As máquinas holográficas são o futuro. E o que eles deixaram bem claro é que todas elas, com cada uma delas, e cada uma eu vou falando a cada programa, para a gente poder ter um entendimento primeiro sobre cada uma delas, né? São 13 no total, e poder fazer programações adequadas, porque as programações elas não acontecem quando você faz uma programação inadequada para o caso, e aí a máquina não liga, ela não vai ligar. Ou então, se a pessoa tiver uma frequência baixa, que existe uma diferença entre uma pessoa com uma frequência determinada e uma vibração determinada. Uma frequência, ela já nasce assim, é que nem impressão digital, é a frequência da pessoa, ela veio com essa frequência. E a vibração, ela oscila, você pode estar numa baixa vibração, numa alta vibração. Então, quando você está numa baixa vibração, a máquina não acessa, não funciona. Você tem que subir a sua vibração, fazer ali uma limpeza em você, uma meditação. Depois eu vou falar sobre a câmara 360, que é para isso, para deixar você num estado bem tranquilo, né, bem equilibrado, para poder fazer qualquer coisa, inclusive as programações. E a partir da vibração elevando, você pode acessar a máquina, porque cada máquina holográfica acaba pertencendo àquela pessoa que a acessou. Então, se eu acesso a máquina na cura na minha direção, ela vai ter o meu comando, porque é o meu DNA que está ali comandando aquela máquina. Então, não vai haver interferência de ninguém, nem de seres involutivos. Eles não podem interferir na programação da tua máquina, porque a máquina só vai obedecer a você e a quem é o dono do DNA. E eles não podem fazer nenhuma interferência em outras esferas para tentar não deixar as máquinas nos ajudarem, porque essas máquinas só podem ser acionadas, ligadas e aproximadas se a pessoa ou ser racial tiver uma frequência compatível com as máquinas. Então, como a frequência deles é baixa, eles não conseguem fazer nada com as máquinas. Foi a forma que eles me contaram que eles blindaram a interferência dessas máquinas para que não nos causasse nenhum dano. As pessoas me perguntam, né, ao longo de quase três anos, elas são máquinas arturianas, pleidianas? Não, não são. São máquinas que vieram de seres extraterrestres de outra galáxia, que não podem se revelar até agora, né? Pode ser que amanhã se revele, mas eu não vou perguntar. Se eles quiserem se revelar, eles vão revelar, né? Nós temos que respeitar tudo isso, né? Que é uma forma deles poderem até nos ajudar. E talvez tenha sido a forma, inclusive, deles poderem ter entrado no planeta para nos ajudar. A coisa de ser discreto, de ter confidencialidade em tudo isso. Bom, durante esses 3 anos, eu fui orientada por eles a não ficar expandindo essa informação, então essa informação ficava apenas na página, né, do grupo, do Face, e não podia sair dali. Eu pedia para as pessoas, não coloquem vídeos nos seus perfis, não façam, senão fica um alvo nas minhas costas. Nós estamos mexendo com um grande vespeiro, né? Nós estamos, né, trazendo o futuro, né, que liberta a humanidade de tudo, né, que a gente já conhece aí, e que, para eles, isso não é bom, né, porque isso vai trazer para eles um problema. Se as máquinas são, para eles, uma moeda de barganha com os seres humanos que assinaram esse protocolo de ajuda mútua, se a gente começa a revelar máquinas que
não precisam de nenhum escambo, nenhuma barganha, disponível a todos, indiscriminadamente, a qualquer hora, né? Sem precisar comprar, alugar, sem precisar fazer nenhuma manutenção, sem precisar pedir permissão a quem quer que seja, já viu que a gente vai estragar o negócio deles, né? E agora, com todos esses acontecimentos, com todas essas sinalizações, me parece que foi, né, permitido a gente começar a falar mais abertamente sobre isso, né, que as máquinas estão aí, estão disponíveis para o ser humano usá-las. Entrando na página da Máquina da Cura interdimensional, pedindo a adição lá, vai ser colocado para dentro, tem lá na lupa todos os vídeos explicativos do funcionamento de todas elas, e a pessoa vai estudar. Eu aconselho a estudar sobre o funcionamento, porque tem muita gente que tem assim, um caderno com programações que ajudam as mais variadas situações, pessoas das mais variadas situações, né, com os mais variados problemas, e ficam felizes porque elas obtêm sucesso, né, e elas percebem que isso também é uma forma de solidariedade ao próximo, sem precisar sair de casa, sem precisar que a pessoa saiba que foi você, que você pode fazer ali uma programação pedindo permissão ao guardião daquela pessoa que você quer ajudar, e, mais do que nunca, né, respeitando o desejo do outro. Tá? Nós temos que respeitar o desejo do outro. Se o outro não quiser ser ajudado, independente da gente ter uma vontade imensa de fazer a pessoa parar de sofrer ou então reverter uma situação dramática, nós temos que respeitar que a pessoa não quis aquela ajuda, seja ela oração, seja o que for. A questão também que eu quero enfatizar, para não ficar parecendo, né, que nós estamos correndo ali, né, paralelamente, para não deixar as outras coisas fazerem seus efeitos, a máquina funciona para que tenhamos uma ajuda, né, de uma cura, seja ela qual for, mas não conflita com o que se está fazendo, com o que se está já fazendo no seu dia a dia, né? Se você está com tratamento, com procedimento, com medicamento, com assistência médica, hospitalar, internado, o que for, as máquinas não estão dizendo para você, sai daí que eu vou cuidar de você. Não. Isso não, eles jamais fariam isso. Eles não querem, eles não podem interferir em todo o processo evolutivo do planeta Terra. Eles vão colaborar. Então, a máquina, para mim, funciona que nem aquela coisa assim: ah, fulano foi internado, vamos orar. Fulano foi internado, vamos meditar. Fulano foi internado, vamos usar as máquinas. Então, ninguém está querendo fazer concorrência com o que já existe no planeta. Ninguém está querendo desacreditar qualquer procedimento, seja ele qual for. Não há intenção disso, até porque os seres benevolentes são de uma generosidade, de uma amorosidade que jamais permitiria uma coisa dessa. Então, eles não têm a intenção de dizer, olha, vocês estão perdendo tempo na fila do SUS, aqui tem uma máquina que cura você em 10 minutos. Nunca fizeram isso, nunca deram a entender isso. Eles deixam bem claro que a máquina é um suporte que pode, sim, fazer com que aquela situação se reverta mais rapidamente. Muitas pessoas, antes de ir para um hospital, né, antes de ir para qualquer lugar, antes de fazer qualquer coisa, usa as máquinas. E às vezes nem precisa, né, ser medicado, às vezes chega no hospital, a pessoa diz, mas não tem mais nada aqui, ou você não está com nada que você disse que estava, ou então faz exame e não sai nada no exame. Isso acontece, também acontece. Tá? Quer dizer que você também não possa ter assim, a contribuição do 100% antes de ter um procedimento outro, né, em relação ao que você pretende resolver. Não se faz uma apologia ao uso indiscriminado e tão somente das máquinas. Não se faz isso. Nunca falei isso em nenhuma live minha desses 3 anos, explicando sobre as máquinas. Eu só digo que elas são
A nossa grande ajuda é o futuro que está chegando para nós. Futuramente, nós não vamos precisar materializar nada, porque em dimensões superiores a gente vai fazer uso holográfico das coisas, e a gente já aprendeu que a holografia é o princípio de tudo, é o princípio do colapsar da onda, né? Os códigos alfanuméricos estão espalhados pelo universo. Você tem uma intenção de qualquer coisa, seja um acontecimento, seja um objeto, seja conhecer uma pessoa, seja o que for. Aqueles códigos alfanuméricos referentes à tua intenção se juntam, fazem um croquis, um holograma, como os pintores fazem. Primeiro eles fazem um croquis, né, em carvão, depois eles pintam. Dali vai sair uma coisa maravilhosa, aí vai sair a pintura mesmo, mas a base é aquele rabisco que está ali. Que rabisco é aquele? É o holograma daquele que eles vão criar. A mesma coisa, o colapsar da onda nada mais é do que juntar os códigos alfanuméricos espalhados por aí, que nem Lego desmontado. Aí a tua intenção, quando você quer uma intenção de que aconteça ou que venha alguma coisa para a sua vida, você está organizando esses códigos num holograma. E esse holograma vai se tornar materializado, que é o colapsar da onda. Mas eles dizem que isso funciona já no estágio holográfico, então não precisa materializar nada, você não precisa conhecer máquina nenhuma física, aquilo já está funcionando dentro do croquis, dentro do holograma. Por isso que eles dizem que esse é o futuro. Futuro, não haverá necessidade de se materializar nada que não se queira. Ah, eu quero materializar isso. Mas se quiser usar holograficamente, vai usar. Isso é que eles disseram para nós. É difícil muitas vezes de compreender, sim, mas quando você começa a ver funcionar, tem criança que acorda de madrugada com o barulho da máquina da cura, que ela é centrífuga, né? Teve criança que correu para o quarto, criança pequena, de 4, 5 anos, que barulho é esse lá? Né? Tem um barulho, aí a mãe vai lá para ver que barulho que é, quando olha o relógio, vê que programou a máquina da cura para aquele filho naquele horário. Então, ela está escutando, né, com o ouvido dessa criança, que as crianças são muito psíquicas, né? Elas têm uma capacidade psíquica muito expandida. Então, elas percebem, né? Percebem o barulho que a máquina está fazendo. Né? Tive relatos, inclusive, de pessoas que disseram: fecha a janela porque está um vento nos meus pés. E a janela estava fechada, que estava sugando pelos pés aquilo que a pessoa estava tendo, que era um câncer. Né? Então, vai sugar? Vai. Você, de repente, vai sentir essa interação da máquina com você. Não para te assombrar, nada disso. Né? Não precisa ficar preocupado, que isso não é para te deixar nervoso, ficar com medo, nada disso. Isso é só para nos ajudar. Não tem outra intenção que não essa, né? De nos ajudar. Então, vamos receber essas máquinas, uma por uma, com um, assim, com um agradecimento, com um pensamento de gratidão, né? Fortalecido a cada dia, que nós, né, nós do grupo sempre somos gratos aos seres que nos trouxeram essa possibilidade, que funciona, porque tem relatos sensacionais. Eu mesma já tive muita coisa acontecendo, né, em relação à máquina da cura. Existem situações de doença, como eu sou uma pessoa que não tem doenças, né, eu não posso dizer que eu fiz com a máquina para uma doença, deu certo. Não. Existem doenças que são relatadas que a pessoa depois faz exame, a doença não existe mais. E foi feito lá o processo de fazer a programação e deu certo. Tem relatos de assim, mas não está dando certo para mim. O que está acontecendo que não está dando certo para mim? Essa máquina não funciona para mim? Não funciona. Mas ou você estava com uma vibração baixa e não conseguiu fazer a máquina funcionar, ligar, né? Ou você está na descrença, ainda está naquela de vou testar. A máquina não está aqui para testar nada, não está aqui para provar coisa nenhuma. Se você tiver dúvidas, a máquina não liga. Ela não está a fim de ferir o teu princípio da escolha, do livre-arbítrio, da sua crença. Se você diz, não acredito nisso, não tem jeito, não vai ligar, porque não vai ferir esse princípio, do seu livre-arbítrio. Eu fiz para o fulano, mas não deu certo. Eu fiz para o fulano para ele se curar de tal coisa, mas ele morreu.
ou ele agravou, ele não queria nenhuma interferência, né? Isso a gente tem que respeitar. É difícil, mas tem que respeitar, né? Então, existem algumas coisas que acontecem que a gente precisa entender por que estão acontecendo, né? Nosso sentimento de querer ajudar e todo mundo se curar, isso é, né, de pessoas que têm a solidariedade como um princípio. Por mim, a humanidade toda se curava, os animais nunca sofreriam, as crianças viveriam felizes, mas o processo de desenvolvimento do planeta Terra ainda está, né, nesse passo, né, passo de tartaruga. Mas vamos chegar lá. Não, não vamos desanimar, porque nós estamos num processo, né, de ascensão, de expansão de consciência. E, claro, cada vez que a gente está para valer, com vontade de melhorar, de evoluir no sentido da expansão, de conhecer a verdade, né? Que a gente tem que ser um buscador da verdade, esse sentimento que prevalece faz com que os seres extraterrestres venham e nos dê ferramentas, nos dê algumas alternativas. E as máquinas foram essa, né, essa possibilidade deles nos ajudarem. Foi dessa forma que eles entraram para nos ajudar, trazendo máquinas que funcionavam dentro de uma dimensão holográfica e que tinham, para cada uma delas, funções variadas, né? As 4 primeiras que chegaram, a gente já começou já a usar imediatamente. Eu fiz um protocolo de programação que está lá na página para uso das 4 programações das 4 máquinas. A máquina da cura, a cama fotoelétrica, que restaura tecidos que estão avariados. A cabine de nutrientes para quem está fraco, né, pós-operado, então está enfraquecido. Ou o bebê, né, que é a única máquina que pode ser usada para o bebê, a cabine de nutrientes para fazer com que o bebê se fortaleça dentro da barriga da mãe, e a cápsula do rejuvenescimento, que já está sendo vendida no Oriente Médio. Eu vi já uma exposição em que um sheik daquele entrou, exatamente nessa cápsula que eles tinham me passado como configuração, é exatamente daquele tipo. E eu vi a reportagem, né? Dei de cara com uma reportagem em que a repórter perguntava para ele se ele ia comprar e tal. Ele entrou para testar, ficou lá enquanto ela falava, né, com os telespectadores, e aí ela voltou a atenção para ele, ele saiu da cápsula e disse que estava se sentindo muito bem, legendado, estava lá tudo legendado, que ele estava se sentindo muito bem, que ali também era uma forma de injetar a proteína, né, da manutenção da nossa juventude. Nós temos uma proteína que nos mantém jovens, né, que a gente pode usar a cápsula do rejuvenescimento durante 15 minutos de madrugada. Mas tudo isso nós vamos passo a passo para poder ter uma compreensão maior a cada programa, para a gente poder esmiuçar bastante, né, a cada programa, o funcionamento de cada uma delas. E quem quiser fazer já um mergulho, né, em torno desse conhecimento, aprofundar, conhecer todas as máquinas que ali estão, vá para a página e lá você vai fazer um estudo que tem os vídeos explicativos, tem as programações, né, e tem ali os depoimentos. Isso é uma viagem de estudo e de pesquisa, tá? É uma coisa que você, com certeza, vai se sentir num mundo diferente do que você foi doutrinado, né? Tem que ter cabeça aberta, tem que ter um sentimento de não estar dentro da caixinha, não pode ter esse tipo de sentimento, não, isso não existe, isso não é possível, não pode ter essas palavras. Tá? O universo ele é vasto, ele tem muita coisa para nos ensinar, então nós temos que estar receptivos para aprender, né? E ficarmos sempre com o coração aberto para, quando aprendermos sobre aquilo, usarmos da melhor forma possível, usarmos realmente para ajudar. Porque a cápsula, por exemplo, a máquina da cura, por exemplo, que eu fui hoje falar mais sobre ela também ajuda os animais, né? Você pode colocar na direção de um animal para sugar as doenças daquele animal. Você pode colocar a máquina da cura na direção de um animal que foi resgatado, por exemplo, de sofrimento de rua, você pedir para sugar todo o sofrimento que aquele animal registrou no campo emocional dele,
também sugar toda a conexão com o tutor perverso, ou tutor que o maltratou, né? Sugar isso também para tirar, para, digamos assim, neutralizar todas essas influências dos maus tratos. Pode fazer? Pode. Já ensinei, inclusive, pessoas que têm abrigos de animais e são voluntários para fazerem isso lá, para os animais ficarem mais tranquilos, né, menos nervosos, foram maltratados. Animal maltratado, eu sei que eu já resgatei um que não gosta de carro, que foi atropelado, né, agora ele está bem melhor, né, bem melhor. Ele não podia escutar barulho, né, de carro, que ele ficava histérico, completamente histérico. Ele foi atropelado, ficou com esmagamento de úmero e, graças a Deus, foi operado e está com placa e pino, então não tem mais essa sequela de perder a pata, que quase que perdeu a pata dianteira. Mas eu botei a máquina, né, para sugar todas as memórias dos sofrimentos, né, que ele teve na rua, e ele está bem melhor. Ele é um bicho com óbvio, muito vigor, muita energia, eu não posso tirar isso dele, isso faz parte, né, do estilo dele, não posso deixar ele parecendo um gatinho, né? Mas tudo que envolve sofrimento e memória de sofrimento, eu consegui, com a máquina da cura, sugar. Isso serve para qualquer tipo de animal, né, para fazer com que eles rapidamente, né, se tornem animais saudáveis, equilibrados, tranquilos. Animal que tem problema de relacionamento com outros animais que você esteja dentro de casa, bota a máquina da cura para sugar toda a animosidade, a disputa de território. Fiz isso com 2 gatos aqui, pararam de brigar. E olha que eles estavam se esbofeteando lá de madrugada, e eu tinha que desapartar de madrugada. São 2 irmãos. Eu botei a máquina da cura nesse sentido, né, para estabilizar né, essa convivência, para sugar toda disputa de território, toda animosidade. Eles estão agora dando beijinho no outro, né? De vez em quando um se estressa com o outro, mas não é por causa de disputa, isso é natural. Os felinos têm disso, né? Também a gente não pode tirar, né, todas as características da raça, né? A raça felina tem essas características, mas essa animosidade de disputa de território, animal castrado, inclusive, isso acabou, né? Já tem mais de 2 semanas que eu coloquei, e com excelente resultado. Só coloquei agora porque agora é que começou a apresentar isso, não sei por quê, começou a acontecer. Então eu botei a máquina, acabou essa história, e aí agora estão se dando bem. Bom, essa é a questão das máquinas, que a gente já deu uma primeira pincelada na primeira máquina, que é a máquina da cura, que serve para tudo, qualquer coisa, qualquer assunto, sobre qualquer aspecto de vida, sugar os obstáculos que impedem eu me relacionar bem com as pessoas. Eu quero a máquina da cura, eu acesso e aciono a máquina da cura para sugar todos os obstáculos que impedem eu me relacionar bem com um parente que não está falando com a pessoa. Sempre a pessoa, né? Nunca você dizendo que a máquina tem que sugar o que está na outra pessoa. Não, tem que sugar o que está te dificultando de você se relacionar bem com quem quer que seja. E aí a coisa toda vai sendo diluída e você vai perceber que aquilo vai se dissipando, né? Até chegar no entendimento entre as pessoas que não se veem, não se falam, ou estão com raiva uma da outra, ou não se entendem, seja pelo motivo que for, não importa, o motivo é secundário, né? Então, a máquina também pode ajudar. Então, todas as vezes que nos encontrarmos aqui na TV Galáctica, eu vou abordar uma máquina e vou trazendo alguma coisa a mais de uma outra máquina, né, que eu já tenha falado naquele. Semana que vem eu vou falar sobre a cama fotoelétrica, e se tiver mais alguma abordagem que eu não tenha falado sobre a máquina da cura, eu vou abordar. Olha, a máquina da cura também tem isso, também tem aquilo, aí falo sobre a cama fotoelétrica para a gente começar a já ter essa intimidade com o funcionamento, né? Essa é a minha parte né, de falar, né, de discorrer sobre esse futuro, né, que nos foi dado há 3 anos, quase 3 anos, né, vai fazer novembro 3 anos, e que, aos poucos, né, sem pressa, as pessoas vão começar a ter esse tipo de conhecimento e de, né,
de tranquilidade, de poder fazer as programações para si, para os seus filhos, para os seus netos, para os amigos, né? Com todo, assim, com toda a reserva do protocolo, naturalmente, com coisas que têm que ser observadas. Não pode sair por aí fazendo programação para pessoas que não querem, sair por aí fazendo programações sem pedir permissão aos guardiões daquela pessoa, e podendo ensinar para as pessoas também, olha, eu tenho aqui, você repete essa programação, ensina direitinho, a pessoa faz, né? E a coisa funciona também assim, a pessoa não precisa ser uma profunda conhecedora das máquinas, você pode ensinar elas a usar, e elas, quando usam, têm um excelente resultado, como eu já vi também acontecer. Bom, essa é a primeira parte, né, que a gente abordou, que é a máquina da cura. Agora vamos falar um pouco sobre o contrato kármico, que também tem um pouco a ver com essa questão da dificuldade do resultado da máquina da cura e de outras máquinas. Vera, antes de você entrar no próximo assunto, eu queria que você falasse como as pessoas entram lá no seu grupo, porque é a maior pergunta que tem aqui. Tá, é fácil. Chega lá na lupa do Facebook e coloca lá, Grupo Máquina da Cura Interdimensional Vera Marfesa. Vai aparecer lá a opção, né, do grupo, que você vai clicar e vai pedir que seja adicionado. No que você é adicionado, né, você já passa a ter acesso a todo o conteúdo dos vídeos e dos depoimentos e tudo que acontece dentro da página. Basta isso, colocando lá, né, e já encontrando, né, e vai encontrar o nome e um céu cheio de estrelas, que é a capa, na capa do Facebook do grupo, né? Não tem o meu rosto, não, só tem o nome e o céu no fundo. É que foi algo que eu também falei com eles, que eu acho que tem que ser também visto, que a máquina da cura não tem nada a ver com a minha vida profissional. E eu peço sempre às pessoas lá não fazerem propaganda minha, não botar meu site, nada disso, porque ali é tudo de graça e tudo é envolvendo a solidariedade, né, que é o princípio de tudo. Então, não tem nada a ver com o profissional ali. E é só entrar, pedir adesão, né, faz o pedido de ser adicionado, não faz por convite, porque o que aconteceu quando a gente abriu a página em janeiro de 2019 é que muitas pessoas começaram a entrar convidadas e chegavam lá e diziam: o que eu estou fazendo aqui, o que é isso? E aí começava a dar turbulência ali. Para evitar isso, esse constrangimento da pessoa entrar sem saber o que está acontecendo, porque foi convidada por alguém e ela foi, né, adicionada à sua revelia, né? Para não criar mais esse constrangimento e essa turbulência, eu sempre peço para as pessoas: quer passar essa informação para alguém, manda o link da página para ela poder fazer a solicitação. Solicitou, entra, não tem nenhum problema. E uma fotozinha, né? Bota a carinha ali, para não ficar uma bolota cinza, né? E fica parecendo que está se escondendo. E a gente está ali todo mundo junto, no mesmo propósito, todo mundo se ajudar, todo mundo torcer, todo mundo vibrar para cada, né, para cada conquista. Mais alguma pergunta? Essa era a principal. Agora você pode entrar no outro assunto. Tranquilo. Então, Se tiver mais, eu na hora vou entrando aí. Fica tranquila. Tamo tá junto. bom, tá bom. Bom, enfim, então vamos falar sobre o contrato kármico. Por que eu fui descobrir que existia um contrato kármico? Eu achava estranho que as pessoas, né, sempre que iam na direção de resolver alguma coisa ou indo na direção de poder ajustar algo que elas souberam que fizeram em outras vidas, a coisa não funcionava, a coisa piorava. Tinha gente que falava assim: nossa, quanto mais eu sou solidário, pior fica. Quanto mais eu sou uma pessoa que ajuda o outro, pior fica. As coisas vão piorando, parece que estão me punindo por eu ser uma pessoa do bem. E eu escutei isso muitas vezes, durante muito tempo. Como eu trabalho dentro dessa área terapêutica desde os 28 anos, né, vou fazer 70 no final do ano, é claro que foi o motivo de eu ficar sempre pesquisando o que se tratava. Acabei descobrindo que
as pessoas assinavam um contrato kármico antes de entrar no planeta. E muitas vezes esse contrato remetia assim: não quero nenhuma ajuda, eu quero cumprir tudo isso de sofrimento, porque é um contrato de sofrimento, até o final da minha vida. Então, qualquer pessoa que queira me ajudar não vai conseguir. E aí muitas pessoas também me diziam assim: nossa, eu fiz vários trabalhos, eu fiz várias ferramentas excelentes, terapeutas ótimos, pessoas excelentes, e nada mudava, nada mudou. Quer dizer, não é por falta de competência do terapeuta daquela prática, daquele trabalho. É uma coisa estranha, parece que eu não tenho a permissão de poder ter né, o resultado, né, que às vezes outra pessoa teve, passando pelo mesmo trabalho. Então, não é uma questão do terapeuta nem da ferramenta, a questão é que você assinou um contrato dizendo: não quero que nada nem ninguém me tire disso. Pode descer Jesus Cristo, que ele não vai me ajudar. E eu vi isso também muito. Né? E vi pior ainda, vi gente que fazia pedidos assim no contrato kármico. Se eu pedir alguma coisa de bom para mim, que venha ao contrário. Então, imagina uma pessoa pedindo saúde, vendo doença, pedindo para melhorar no emprego, sendo demitido, né? E coisas do tipo. Né? É assustador, mas existia. De tanto eu pesquisar, de tanto eu atender, eu comecei a perceber que tinha gente que tinha feito esse pedido. Por quê? Por que a pessoa faz um pedido medonho desse? É porque ela sente remorso, ela sente um sentimento de culpa enorme de ter feito alguma coisa em outras vidas que ela se envergonhou. Então ela diz: eu quero sair desse remorso, eu quero sair desse sentimento de culpa, o que eu faço? Ah, é fácil, você volta para lá, para a Terra, e vai sofrer na pele tudo aquilo que você causou. Aí a pessoa concorda, porque ela acha que dessa forma ela vai poder se sentir mais leve, se sentir mais, se sentir perdoada, se sentir libertada, né? E eu dizia para as pessoas: mas a gente não veio aqui para isso, nós viemos aqui para aprender, nós viemos aqui para restaurar os erros do passado, de outras vidas, pelo caminho do amor, e viemos aqui para deixar um legado, alguma coisa que seja da nossa assinatura, alguma coisa que a gente saiba fazer, a nossa vocação, sei lá, né, o nosso talento. Ali nessa cartilha não tem a palavra sofrimento, doença, tragédia, isso é uma coisa do contrato kármico. Por que isso acontece? Porque eles, seres evolutivos, querem que você acredite que, se você sofrer, você vai ter o perdão de Deus, o perdão, sei lá do quê, mas e aí você paga para ver. Você está querendo aliviar a pressão, né, do sentimento de remorso e de culpa. E, às vezes, essa pessoa passa a vida inteira se sentindo culpada de tudo. Né? Tudo que acontece, ela se sente culpada. É para enfatizar esse sentimento, para deixar a pessoa sofrendo e achando que tem que sofrer mesmo, que não tem outro jeito, nasci para sofrer e tal. E eu digo para as pessoas: a primeira coisa que a gente tem que fazer é se perdoar. O primeiro sentimento de acolhimento é conosco. Eu me perdoo de todos os erros cometidos em outras vidas e me responsabilizo por eles. É outra coisa, porque eu quero, nesse momento, fazer o possível para restaurar, pelo caminho do amor, o que eu fiz de errado e que não deu bom resultado, não foi uma boa escolha. A pessoa, primeiro, tem que se perdoar. Primeira coisa. E o que não acontece, porque as pessoas assinam um contrato kármico, vêm para cá e começa a sua saga de desespero tem gente que sofre assim desde o nascimento e vai até a morte sofrendo demais. Eu digo para as pessoas: saiam dessa crença. Essa crença é uma crença que traz baixa densidade, você começa a exalar energias de baixa frequência, de baixa densidade, de baixa vibração, que são a fonte do alimento desses seres que aqui estão ainda no planeta, fazendo aquele escambo que eu falei no início, né? A subserviência humana em troca da tecnologia, que, francamente, para nós, nesse momento, é muito ruim, né? Uma tecnologia obsoleta. Nós estamos ainda andando de carro, né? Com energia poluente, imagina, né? Enquanto lá pelos planetas outros está todo mundo passeando em naves silenciosas movidas à energia solar. Isso já existe nos subterrâneos militares, com certeza, mas não é colocado na superfície,
porque isso envolve outros conflitos, conflitos com a indústria petrolífera, a indústria isso, automobilística. Então, não vamos fazer isso, porque senão vai ser uma confusão danada. Então, fica tudo ali guardadinho para uma oportunidade das pessoas terem acesso a tudo isso. Por enquanto, não pode, né? Segundo o protocolo que foi assinado, né, de que essas coisas, né, consideradas tecnológicas de ponta, tecnologia de ponta, não podem vir para a superfície, né, nesse momento, e se vierem, vem quase que homeopaticamente. Mas tudo bem, a gente vai indo devagar e sempre, nós vamos nessa direção para ter cada vez mais a possibilidade de chegar nisso, chegar nessa tecnologia que vai nos dar uma série de confortos, não de aprisionamentos. Não podemos ficar aprisionados. Essa tecnologia vai me ajudar e eu vou ser subserviente a você. Não façam isso jamais, né? Porque nós temos, inclusive, as máquinas que não nos dão essa necessidade de abrirmos mão da nossa liberdade ou do nosso desejo, porque temos as máquinas holográficas. Nunca aconteceu de, em nenhum momento, haver esse tipo de conversa de que haveria uma troca ou haveria uma condição para que tivéssemos essas máquinas. Nunca. Sempre foi por generosidade e por amor deles a nós, né, que eles trouxeram essas possibilidades, né, tão vastas e tão impressionantes que cada vez eu me encanto mais. Tem sala cirúrgica, tem um monte de coisa. Bom, então esse contrato kármico as pessoas nem sabem que assinaram, porque a gente já entra no planeta Terra com a tela branca na cabeça, quer dizer, não tem acesso ao que a gente andou fazendo em outras vidas. Quando tem, normalmente é uma pessoa que tem capacidade de evidência e diz, olha, você andou fazendo isso, aquilo outro, você pediu para sofrer por causa disso, aquilo outro. E eu vou contar, para poder exemplificar por que eu estou falando isso, duas situações, uma externa e outra interna, ou seja, uma com a mesma pessoa e a outra com uma situação de terceiros, de filho. A primeira que eu conto, foi uma situação emblemática que me tocou muito, foi uma moça que chegou até mim, veio até pelo Grupo Jade, eu estava fazendo atendimento espiritual, não fazendo terapêutico, mas acabei misturando, né? Porque eu fazia isso, eu atendia mediunicamente, depois eu ia pincelando terapeuticamente para a pessoa não precisar ir no meu consultório para acabar de fazer o atendimento. E essa moça chegou, ela era uma moça relativamente jovem, mas o rosto dela estava todo vincado, como se fosse um mapa hidrográfico. Fiquei impressionada, uma moça com os olhos muito azuis, um jeitinho bem irlandês, assim, bem, talvez inglês, né? Muito branca, branca, mas muito pálida, com uma barriga parecia que estava com 8 meses de gravidez, imensa, magrinha, e com um olhar muito vazio, e essa parte embaixo dos olhos bem profunda, assim, um cinza escuro, que ficava muito evidente por causa da pele muito branca. E ela sentou na minha frente e falou assim: eu estou cansada, eu já fui a todos os lugares, já fiz todas as coisas que você pode imaginar, eu não sei o que eu tenho. Eu, desde os 19 anos, eu não posso comer nada, não posso nem beber água. E se eu fizer isso, eu vou para uma UTI, vou direto para uma UTI. A minha pressão vai a 4, 5, e eu fico quase morta, e aí a coisa começa a ficar inadministrável. E ela ainda brincou, sou a rainha do CTI, né? Conheço o CTI todinho, do estado do Rio de Janeiro, porque todos os lugares que eu fui com meu marido, quando acontecia de eu ter a crise, eu acabava num hospital. Ele, comandante de uma grande linha comercial, né, de companhia aérea, ele foi buscando todas as alternativas de cura para ela, né, em todos os lugares que ele era comandante internacional, e sem sucesso. E ela não podia viajar com ele numa viagem longa, porque também era um problema. Já que ela não podia se alimentar, tinha que ser uma alimentação via, né, artéria, via veia, né? Tudo era assim, tudo era desse jeito e muito difícil. Eu não podia sair sozinha, não podia nada. Ela estava com 39 anos quando ela veio me ver e estava muito assim, debilitada. E eu pensei que ela estivesse grávida, na verdade. Quando ela entrou, eu falei, eu não atendo grávida. Ela falou assim, mas eu não estou grávida. Isso é que eu não consigo digerir nada. Se eu comer um biscoito maisena, eu vou para o CTI.
Aí ela falou assim, eu vim para saber o que que eu tenho. Eu falei, olha, eu não sou diagnosticadora, eu nunca fui, mas eu sei por que que você está assim. Você quer ouvir por que que você está assim? Né? Qual é o motivo? Ela disse, quero. Está preparada? Ela falou, estou. Eu disse, olha, numa outra vida você foi casada, teve 3 filhas e o seu marido morreu. Como você não sabia fazer nada, né, não tinha nenhuma atividade profissional, não sabia fazer absolutamente nada, a não ser cuidar de marido e de filhos, você entrou em pânico e conseguiu conhecer uma pessoa que poderia assumir, né, o seu sustento, mas deixou bem claro que ia ser só o seu sustento, não das crianças, e que você se livrasse das crianças. E você entendeu isso ao pé da letra e envenenou essas crianças com a comida que estava dando para elas e elas morreram. E ele, quando descobriu que você tinha matado as crianças, disse: Não, você é louca. Eu falei para se livrar, é entregar as crianças para um parente, não matá-las. E caiu fora, foi embora, isso contando para ela. E ele, ao te abandonar, você entrou em pânico, que você tinha feito uma péssima escolha, e aí se envenenou e morreu. Morreu você e as 3 meninas. Sei lá, eu não sabia nem o nome dela. Ela estava sentada me olhando, dizendo apenas que ela tinha ido a vários lugares e não tinha conseguido o diagnóstico dela. E aí ela disse assim para mim: E como é que eu resolvo isso? Aí eu falei assim: Olha, o que eu estou entendendo é que você pediu no seu sofrimento dessa vida que tudo que você bebesse e comesse fosse um veneno para você viver aquilo que você fez, né, na sua família, nas suas 3 filhas. Ela disse assim: Eu tenho 3 filhas, só tenho 3 meninas que não vivem comigo. Vivem com o pai, que eu sou separada. E sou casada de segunda vez. Eu só não falei para ela que o segundo marido era o tal que tinha dito para ela que não era para matar. Né? Aí falei para ela: olha, tem um jeito de trocar isso aí. Eu não fazia a rescisão do contrato kármico no meu trabalho na época, mas eu chamava de renegociação do karma. Eu fazia isso, inclusive, na época em que atendia mediunicamente. Agora eu não atendo mais mediunicamente, mas eu já aproveitava ali fazer uma renegociação kármica. Aí eu disse para ela: o que que te ocorre de você substituir esse sofrimento físico? E aí ela disse assim: olha, se eu envenenei através de comida, eu vou fazer assim, eu vou pegar uma cesta básica e vou todo mês mandar para uma família carente. Você acha que é uma boa troca? Eu falei: bacana. Achei que foi uma boa troca. Eu não posso dar palpite, ela tem que fazer a negociação com o que ela acha que tem que botar no lugar. Pois bem, meses depois, eu acompanhei isso de uma forma sistemática, ela me ligava, porque logo em seguida, uma semana depois, ela foi para o São Vicente, né, para a Clínica São Vicente da Gávea, que é uma clínica referente, com uma pressão de 4/7. E o marido me ligou. Falou: ela foi atendida por você e imediatamente foi para o CTI. Eu falei: não se anime, olha só o que eu falei para o homem. Não se anime, porque você não vai ficar viúvo. Ela não vai morrer. Você pode ter certeza disso. Aí não deu outra, né? Ela ficou lá, ela foi acompanhada, teve diagnóstico, ela estava com doença de Crohn. Eu também nem sabia que existia, que só nos Estados Unidos é que tinha um certo avanço sobre essa doença. Isso aí a gente está falando da década de 90. E agora já avançou bastante, nós estamos há 30 anos à frente, né, de pesquisa. E aí ela falou, nos telefonemas que me dava da clínica, que ela já tinha diagnóstico, mas que eles iam operá-la. A princípio queriam levá-la para os Estados Unidos, ela falou: Vera, eles vão me levar para os Estados Unidos. Eu falei: não, você vai ficar aí quietinha e vai dar tudo certo. Aí eles levaram ela para a cirurgia, mas foi bom porque ela estava com o apêndice supurando, então tinha que abrir para tirar aquele apêndice. Só que quando o médico abriu, e aí eu sei disso porque uma das enfermeiras da cirurgia era do grupo mediúnico, então me contou pelo telefone, disse: olha, então o cara está todo feliz porque ele abriu e disse que já fez um milagre, que ele pode morrer em paz, que ele fez um milagre nessa moça, porque ela está totalmente curada, não tem nenhuma infecção, que a doença do Crohn é uma ulceração que vai aqui desde aqui da faringe até o final do intestino. Tudo fica uma infecção única, então você não consegue assimilar nenhum alimento, né? Você não consegue digerir, não passa pelo processo digestivo, porque
você não tem um aparelho digestivo funcional. Mas como ela tinha pedido no contrato kármico que ela fosse sofrer o que ela tinha feito, então o aparelho digestivo estava como se tivesse contaminado pelo próprio envenenamento. No que ela trocou, ela fez a troca pelo caminho do amor, que ela estava no caminho da dor. E trocou, ela começou a transitar pela cura e se curou. Depois ficaram me telefonando dizendo que ela estava comendo demais, né? Ela está comendo muito. Eu falei, deixa, ela ficou 20 anos sem comer, vocês vão controlar a comida dela, né? Que absurdo. Ela comer. Depois ela bota no spa e emagrece. Aí ela conseguiu viver uma vida normal, tirou carteira para motorista. Enfim, o rosto dela rejuvenesceu, ela veio trabalhar com a gente mediunicamente, ela queria colaborar, ela queria também participar, ela ficou muito agradecida. Eu, dali para diante, comecei a atender um monte de gente da Clínica São Vicente. Era médico, era enfermeira, era chefe de enfermagem, era psicólogo, todo mundo vindo por conta dela. Olha, eu vim por causa da fulana. Eu vim por causa da fulana. Só era um mantra. Eu vim por causa da fulana. Eu falei, nossa, está a Clínica São Vicente toda aqui em peso para ser atendida mediunicamente. E estava todo mundo impressionado com uma cura, né, que na literatura médica não existia, né? Até então era considerada, talvez hoje em dia até aconteça de curar, mas era pelos meios médicos era considerada incurável, não se curava a doença de Crohn, e ali ela ficou curada. Então, ela mudou o contrato kármico dela, que eu não podia, na época, rescindir, né, ajudá-la a rescindir esse contrato, porque eu não fazia rescisão até então, mas as coisas iam chegando para mim, de alguma forma, para eu poder entender. E a segunda questão, que eu também descobri que existe um contrato kármico, com um médico, que eu fui entregar um mapa a pedido de uma amiga que deu de presente para ele. Eu falei, olha, você tem que atender crianças com necessidades especiais para você poder cumprir a sua missão aqui. E ele disse, eu já fiz isso, mas eu não quero mais fazer, porque isso não traz notoriedade e não traz dinheiro, porque essas crianças não ficam curadas, então você não se torna um médico famoso. Achei aquilo fim da picada, fiquei na minha, mas ele falou assim, mas é estranho, quando eu deixei ele concluindo, né, com a conversa, é estranho, que depois que eu resolvi ser endocrinologista para emagrecer as gordinhas e começar a ganhar muito dinheiro, meu filho nasceu com um problema. Meu filho Pedro nasceu com um problema. Aos 2 anos de idade, já com um certo vocabulário, ele começava a falar: Pedro quer isso, ele quer aquilo, só fala em terceira pessoa. Não fala nunca eu. Só fala Pedro, só fala ele, só fala Pedro, só fala ele. E ninguém entende nada, e aí eu estou buscando. O menino já estava com 14 anos, quando ele veio me contar isso, e ele disse que ele passou por todos os exames que ele pôde buscar, na NASA, na França, não sei aonde, e o diagnóstico mais próximo que ele conseguiu foi uma sinusite na criança. Daí eu falei para ele que o problema do filho dele era o seguinte, ele era para ser gêmeo univitelino, e essa essa, essa gestação, por algum motivo, não vingou como deveria, então ficou só ele nascido e esse irmão, que na verdade era ele desdobrado, porque o univitelino é o mesmo espírito desdobrado em dois corpos. E aí eu falei, ele que está desdobrado e não consegue ter um corpo, está sabotando o que está acontecendo com o seu filho. Eu te garanto que esse garoto é mais alto do que você. E aí ele me mostrou a foto, era mais alto que ele. Pois é, porque esse corpo desse seu filho que nasceu, na verdade, é a soma de dois corpos, aquele que não nasceu e ele. E aí, o que está acontecendo é a conversa entre seu filho Pedro e o irmão que não tem corpo. Então, ele, quando fala ele, é o irmão do lado de fora, é o Pedro falando com o irmão do lado de fora, que não tem nome. E quando ele fala Pedro, Pedro quer comer, é o irmão do lado de fora falando que o Pedro, que foi batizado, quer aquilo. Então, a conversa entre os dois. Ele achou estranhíssimo, imagina, um médico escutando isso, né? Deve ter achado na hora que eu era pirada totalmente, né? Como é que essa mulher está falando uma coisa maluca dessa? Mas ele começou a ficar mais desconfiado que a coisa era séria, porque eu estava com um médium do meu lado, eu estava atendendo depois, né, que eu entreguei o mapa, ele veio ser atendido no grupo JAD e tinha uma médium, uma excelente canalizadora do lado, que sem aviso prévio incorporou a mãe dele, a mãe da criança que tinha morrido, que já tinha morrido. E aí ele tomou um susto, porque ela começou a falar coisas que só ele sabia.
e falou: como é que você vem para cá para mentir descaradamente, dizendo, falando na cara dele, dizendo que eu morri de doença? Eu não morri de doença, eu morri de acidente de carro no Rio de Janeiro, na ponte, não sei, foi falando assim detalhadamente, porque você me entupiu de remédio. Você me deu um monte de remédio, eu dormi em cima do volante e bati na mureta ali do viaduto lá, sei lá de onde que eles tinham batido, acho que em Botafogo. E ele tomou um susto, porque isso era verdade. Ninguém sabia, porque era só ele que sabia, né? Que ele morava em Niterói, na outra cidade, então ninguém sabia, ninguém conhecia eles no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Então, para ele foi impactante isso. E essa canalização serviu para dizer para ele o seguinte: agora nosso filho vai ser curado, porque agora está sendo falado o que está acontecendo na verdade. E ela desincorporou e deixou. Ela era uma esposa de um diplomata que trabalhava comigo mediunicamente. E aí ele ficou me olhando e sem saber, ele estava atônito, né? Eu falei: olha, você escolheu um contrato kármico que era assim: você viria ao planeta Terra consertar os erros do seu passado e seria um médico que você assistiria crianças com necessidades especiais e que, dessa forma, pelo caminho do amor, você poderia, né, se perdoar e se libertar desse remorso que você trouxe de outras vidas. Então, a situação é essa. Você assume de novo, né, o seu trabalho. Você pode emagrecer gordinho a hora que você quiser, mas você tem que assumir esse trabalho. Esse é o seu trabalho mesmo, né, missionário. O resto, se você quiser ganhar dinheiro com o que você quiser, fique à vontade. Ele falou que sim, eu vou assumir. Falei: então tá, seu filho então vai fazer o seguinte: nós vamos fazer um trabalho, né? Você vai levar esse áudio, né, que era uma psicografia, que eu tinha recebido do mundo espiritual. Você vai rodar esse áudio para que esse ambiente que o áudio vai propiciar vai juntar essa criança que está do lado de fora com o Pedro num só corpo. O que pode fazer, porque ele é univitelino, então pode fazer. Se for bivitelino, não pode. Vai juntar os dois. E no que vai juntar os dois, você vai ver seu filho na posição fetal. E aí ele vai ficar curado. Eles vão renascer os dois dentro do corpo. E aí vai parar essa história de falar em terceira pessoa. Aí ele incrédulo, obviamente continua incrédulo, embora ele tenha ficado impactado com a conversa da mulher, né? Que ele sabia que era a mulher dele ali, que só podia ser. E ele, no dia seguinte, eu orientei ele tudo direitinho. No dia seguinte, ele disse que chegou em casa à tarde, que ele tinha 2 ou 3 clínicas que ele atuava. Chegou em casa no dia seguinte, de noite. Ele tinha feito, naquela madrugada, não, naquela tarde, ele teve comigo de manhã. Naquela tarde, ele tinha rodado o áudio, né, com orientação final, e foi trabalhar. Quando ele chegou bem tarde, naquela mesma noite, ele encontrou o filho em posição fetal. Ele foi abrir a porta para dar um beijinho de boa noite, o garoto estava um menino enorme, acho que de 1,70 m de altura, parecendo uma rosca na cama. E ele tomou um susto e fechou a porta. E lembrou de mim, porque eu falei: ele vai ficar em posição fetal, não se assuste. E aí ele acordou de manhã cedinho, foi tomar café. Quando ele foi tomar café, esse Pedro, filho dele, filho único, chegou na sala e falou assim: pai, eu quero o DirecTV no meu quarto. Porque até então o que estava acontecendo com o Pedro era assim: ele sabia usar um computador, mas não sabia amarrar um sapato. Ele sabia um cálculo de matemática, por exemplo, mas não sabia pegar uma colher, porque parecia que estava dividida as funções do lado de fora com aquele espírito sem corpo e do lado de dentro com o Pedro, com o que ele tinha ali para desenvolver. É como se tivesse partido ao meio ali. Como juntou tudo, né, ficou mais fácil de poder colocar tudo em desenvolvimento. E eu falei para ele: olha, quando juntar, fique tranquilo, porque isso devagar vai começar a emparelhar até ele chegar na idade de 14 anos. Não vai demorar, porque isso vai numa dinâmica legal. E ele continua incrédulo naturalmente, mas quando aconteceu isso, ele falou: eu quero DirecTV no meu quarto, ele saiu correndo para a rua e arranjou um jeito de se comunicar comigo, falou: meu filho falou, eu quero DirecTV no meu quarto, falou eu, pela primeira vez em 14 anos.
Eu falei, tu correu dele? Você está onde? Ele falou assim, eu me assustei, eu fui para o meio da rua. Eu falei, mas você não queria que ele falasse eu? Ele não está falando eu? Seu filho não está inteiro agora? Devagar e sempre vai começar a se desenvolver de uma maneira correta? Ele falou, pois é, mas eu estou apavorado, porque eu nunca vi ele fazer isso. Eu falei, meu Deus, você deseja que ele seja uma pessoa completa, e quando o garoto apresenta esse sistema de que já está começando a coisa se desenvolver da forma correta, você vai abandona ele, volta para casa e acolhe ele, conversa com ele, que isso? Você vai sair correndo? Aí ele falou, ficou meio tonto, mas foi. Aí toda vez que podia me telefonava, agora ele sabe amarrar sapato, agora ele sabe comer sozinho, agora ele sabe não sei o quê. E cada episódio que o garoto avançava, ele me telefonava, parecia uma novela. Falei, eu estou feliz, curta seu filho, ele vai ficar emparelhado com 14 anos e acabou a história. Agora, lembre-se que você tem um compromisso missionário como médico de cuidar das crianças com necessidades especiais. Você não esqueça disso. Você fez uma troca, né? Por isso é que seu filho nasceu com esse tipo de dificuldade, porque você tinha abandonado sua missão. E dentro do contrato kármico era ou uma coisa ou outra. Ou o filho nasce assim, ou você vai cuidar das crianças especiais. Então, ele trocou e a coisa foi e andou. Só para exemplificar, quando você faz o contrato kármico e você não lembra, o que pode acontecer? Ah, tem como se libertar disso? Tem várias formas de se libertar disso. A que eu ofereço profissionalmente é a rescisão do contrato kármico, está explicada lá no meu site, entre outros trabalhos que eu faço. Só para dar uma pincelada, que com o contrato kármico que a pessoa tem, que ninguém pode me ajudar, que muitas vezes a pessoa, por remorso, faz, o que vai acontecer? Você bota a máquina para funcionar, ela não funciona. Por quê? Porque você fez um contrato dizendo que nada pode ajudar você. Que pode ser oração, que pode ser novena, que pode ser subir a escada da penha, que pode ser o que for. Toda vez que se faz qualquer coisa, nada acontece. O contrato que você assinou diz: eu não quero que nada mude o meu sofrimento até o último dia que eu esteja no planeta Terra, porque é assim que eu vou me sentir melhor. Fazer o quê? São crenças. E a gente não pode violar as crenças de ninguém. Então, o seu contrato kármico existe, existe. Todo mundo tem, todo mundo tem. Uns mais brandamente, outros mais barra pesada. Tá? Então, por isso é que, quando você começar a perceber que tudo que você faz para ir adiante não consegue ir adiante, desconfie que no seu contrato kármico você tem uma cláusula lá dizendo assim: não quero que nada me ajude e que eu vá até o final da minha vida sofrendo como eu postulei desde o início, como eu aprovei desde o início, como desde o primeiro momento que eu entrei no planeta Terra assim o quis. Então, não tem jeito. Aí todo mundo tenta te ajudar e não consegue. Então, essa libertação pode passar por vários tipos de trabalhos que muitos terapeutas fazem por aí. O trabalho que eu faço, específico sobre esse assunto, chama-se rescisão do contrato kármico, onde você quebra esse contrato assinado, porque tudo é assinado, não se iluda, a gente assina cosmicamente tudo, permitindo tudo. Você pode dizer, não sabia, não sabia, você esqueceu, mas você permitiu. Quando você faz a rescisão do contrato kármico, a ideia é, não quero aprender dessa forma pelo caminho da dor, quero aprender pelo caminho do amor, que a vida me ofereça as oportunidades que sejam por esse caminho, né? E você vai começar a perceber que existe possibilidade, sim, e que eles não podem interferir quando você revoga, quando você faz qualquer tipo de trabalho com qualquer terapeuta que vise esse tipo de entendimento, de libertação, que você tem esse direito. Você tem esse direito de escolher a forma que você quer aprender por aqui. Então, essa é a minha explicação sobre algumas coisas que acontecem quando você liga as máquinas ou faz qualquer trabalho terapêutico bom, com terapeutas ótimos, com pessoas bem intencionadas, com muita coisa que dá certo com outras pessoas e na hora que você vai fazer não dá certo. A coisa não funciona, às vezes até piora, né? Então, já sabe do que se trata, foi o seu contrato que impediu. Bom, acho que nós estamos agora na parte das perguntas, né, meu amigo? Agora a pergunta. Você pediu para selecionar as perguntas, você respondeu todas. Todas. Você respondeu todas. Tudo que eu tinha aqui do questionário da semana passada, você respondeu todas.
Inclusive, olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu até falei assim, mas como que falta 3 minutos porque você me pediu? Aí eu falei, nossa, ela respondeu tudo. Eu estou aqui nos 2 celulares e o pessoal perguntando aqui, tinha o pessoal da equipe e você respondeu tudo. É porque eu já estou acostumada com as dúvidas que vão surgir, que normalmente as pessoas perguntam em relação a essas questões que nós estamos abordando. Esses assuntos, meu querido, eles são muito intensos, muito vastos, sabe? E cada pessoa é um universo único. E cada pessoa, ela traz muito ensinamento para você e traz muita experiência. Eu sou uma pessoa de muita sorte sabe, e muito abençoada em relação a essa questão do meu trabalho, né? Tanto mediúnico gratuito, que fiz a boa parte da minha vida, como profissional, que faço até hoje, que é ter pessoas que me trazem informação, conhecimento, aprendizado e, mais do que nunca, crescimento, né? O quanto eu posso me lapidar, me melhorar como pessoa, atendendo pessoas, né? Olhando para a vida delas e refletindo sobre a minha, né? Isso, para mim, não tem preço, sabe? Isso, para mim, acho que o melhor presente que a vida poderia me dar é a oportunidade de crescer atendendo as pessoas. Tem uma pergunta que estão fazendo aqui. Como fazer para ter uma consulta com você? Então, o pessoal entra também lá no Face ou como que seria? É no meu site, www.veramarfesa.com.br, tem todas as informações, inclusive o WhatsApp para as contratações, conversas, dúvidas que a pessoa tenha a respeito dos meus trabalhos. Ah, ótimo. E pode deixar, pessoal, que eu vou lembrar de semana que vem já deixar no descritivo do vídeo o site da Vera Mafesa, tudo certinho, como vocês entrar na câmera, lá no Facebook. Aí vai estar tudo lá na descrição dos vídeos. Deixa eu te falar uma coisa, meu querido. Olha só, que horas são? São 9h29. Olha só, eu não tenho nenhum relógio aqui, nada que me diga que horas são, nem qual é o tempo de começar ou parar um assunto. Certo. Eu acho que o seu programa, a sua TV, a sua equipe, tudo aquilo que envolve é tão harmônico, é tão bem intencionado, é tão precioso, né, que nós que estamos aqui como convidados e, né, super felizes de ter essa honra de ser convidados do programa e da TV que você administra e sua esposa, que a coisa flui, sabe, sem precisar a gente ficar tomando conta de nada. Porque não tem nenhum relógio aqui, não tem nada, não tem como ver que horas são. Não precisa. E, na verdade, não é a minha TV nem da minha esposa. É nossa TV e esse programa é seu. Gente, eu só estou participando esses dias com a Vera até engrenar, mas eu acho que eu não preciso mais participar, porque agora já está aqui, vai estar a Clarissa, que ela faz parte da equipe, e a semana que vem você está com ela. E excepcionalmente, semana que vem vai ser às 21 horas, viu, pessoal? Aí vai até. E eu vou estar junto, sim, porque às 21 horas eu que estou junto, não é já o pessoal da equipe, eles param 21. Eu estou com você. Eu vou abordar a cama fotoelétrica, tá? Vou abordar uma coisa chamada desprogramação familiar, que é a influência que nós temos de família em relação à nossa vida profissional e afetiva. E vou ficar aberta para as perguntas, né? E o que tiver que ser respondido para as pessoas ficarem mais ainda, né, entendidas no assunto, que seja, né, do que foi abordado hoje ou que vai ser abordado semana que vem. Eu sempre vou entrar no seu começo e na hora das perguntas eu entro sempre. Ótimo, Tá bom? ótimo, porque eu acho que é uma dinâmica melhor para mim, porque aí eu vou, né, escutando e vou respondendo imediatamente, para a gente não precisar ficar perdendo tempo de ler o que está sendo perguntado. Às vezes a pessoa tem, leia aí o que está sendo perguntado, complicado para mim. Eu acho que a dinâmica de alguém falar o que é, para você poder imediatamente responder, funciona melhor, até não cansa as pessoas também. Eu não gosto de ser muito cansativa, não, sabe? Eu fico preocupada de ficar enfadonha e cansando as pessoas, cansando quem está assistindo. Então, eu procuro
diversificar, eu procuro assim, espalhar um pouco as informações para que as pessoas não fiquem ali escutando a mesma coisa, né, durante um bom tempo. E por isso é que eu falei para você que seria interessante fazer meia hora para cada assunto, né, e na última meia hora responder as perguntas, e que acabou acontecendo de eu respondê-las na última parte, né? Na segunda parte, na verdade, eu acabei respondendo tudo, mas não significa que eu não vá também responder o que vai acontecer, né, de hoje para segunda-feira, que pode ser alguma coisa diferente em que eu não tenha abordado, e eu vou ter um prazer imenso de poder falar daquilo que sei, né? O que eu não sei, eu vou pesquisar, prometo, mas do que sei, com certeza falarei com maior carinho. E você pode ficar despreocupada que eu vou estar com você, porque inclusive agora eu acabei de bloquear 3 pessoas aqui colocando besteira aqui, sabe? Aquele site de besteira aqui. Então eu estou sempre de olho, minha equipe está sempre de olho, porque o pessoal quer se aproveitar. Eu sei bem o que é isso. Então estou sempre aqui de olho. Acabei de bloquear 3 pessoas agora. Eu sei bem o que é isso. Mas, enfim, está todo mundo muito animado. O pessoal que me segue está muito animado, né? Que eu acho que isso é um momento de encontro. Eu sempre disse para as pessoas: nós temos que nos encontrar e nos fortalecer. Nós temos que nos unir. Está na hora de se unir. Ninguém pode ficar separado, né? Fazendo cada um a sua parte sem se comunicar. É assim né, que o poder age, né? Dividir para governar. Nós temos que nos unir, nós temos que estar juntos, nós temos que informar. Eu acho que informação é tudo, né? Informação fundamenta as escolhas, fundamenta até a segurança que as pessoas têm para escolher as coisas. Eu acho importante, eu acho que essa sua iniciativa de poder conversar, de poder chamar pessoas no seu momento aí do podcast para poder elucidar as questões, eu acho genial, eu acho espetacular. Eu realmente eu fico feliz de você ter esse pensamento, essa percepção, que eu acho que é a percepção que todos os seres querem, não só os humanos, como as raças benevolentes que querem nos ajudar, eles querem que a gente se una, que nós possamos nos unir em torno do mesmo propósito, crescer todo mundo junto, crescer para poder tomar posse, né? Tomar posse do que é nosso, que é o planeta. Inclusive, semana passada, o pessoal perguntou para você da ayahuasca. O que eu fiz? Eu trouxe o meu professor hoje às 17 horas para falar sobre a ayahuasca. Isso, é isso aí. Isso Já, aqui é pessoal, se dinâmica quiser genial. saber sobre a ayahuasca, está lá. Isso aí, isso aqui é a dinâmica genial da coisa. Vai pegando, né, toda a repercussão da coisa e vai, né, colocando pessoas que entendem do assunto para aprofundar. É isso aí, é isso mesmo. Isso é o time, né, que a gente chama, jornalístico, né? Eu fiz jornalismo também, entre outras coisas, para aprender mais comunicação, né, para poder entender como é que funciona tudo isso. Sim. Vera, como se diz, o programa é seu. Eu estou me despedindo, estou aqui. A hora que você quiser encerrar, eu encerro. Muito obrigado, pessoal. Eu só acho que a gente poderia fazer assim, a gente poderia unir agora nossos corações e pedir a quem nos criou, né, que nos liberte da culpa, que eu acho que é um dos flagelos da humanidade, que é o que faz com que a gente vá ficar com a cabeça na guilhotina, né, fazendo com que eles nos torturem e a gente achando que isso é normal. Então, eu acho que a gente, nesse momento, poderia fazer assim, unir todo o nosso pensamento, o nosso coração, pedindo aos amigos multidimensionais, ao nosso Criador, a todos os geneticistas né, que desenvolvem raças por todo o universo, inclusive a nossa, que nos ajudem a nos libertar dessa culpa que nós carregamos, né, durante encarnações e encarnações, para que a partir dessa libertação, desse perdão que vamos dar a nós, desse acolhimento que possamos nos dar, tenhamos à nossa frente o caminho correto de poder consertar os erros, né, do passado e podemos aprender e podemos deixar o nosso legado, deixar a nossa assinatura do nosso propósito, da nossa vocação, do nosso talento, com certeza, confiança, com segurança, sem medo, né, sem sentimento de submissão, não, com sentimento de
Humildade não no sentido ruim dessa palavra, que essa palavra é muito mal usada, mas no sentido de reconhecimento de que podemos ser seres maravilhosos, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, vamos retomar essa origem, né, com muita certeza, confiança e, acima de tudo, com o auto-perdão. Vamos nos perdoar para a gente ir adiante. E eu encerro mandando um beijo para todo mundo, um grande abraço super fraterno para você, Dorinha, sua esposa e a equipe, que são extremamente carinhosos comigo, né? Fizeram um banner lindo, adorei. Então, segunda-feira, às 9 horas, a gente vai voltar a abordar os assuntos, né? Que são máquinas e assuntos que eu acho que vão trazer informação para as pessoas que perguntam sobre esses assuntos. Obrigado, Vera. Boa noite, pessoal. Compartilhe essa live, curta essa live e marque seus amigos. Boa noite, Boa Vera. noite. Boa noite para você também. Beijo grande. Beijo grande.